Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre as concepções sobre saúde e doença, que é o nosso primeiro tópico da nossa disciplina, saúde e epidemiologia. Quando a gente fala do conceito de saúde, a gente tem que dar uma volta no tempo, porque necessariamente a questão do conceito de saúde está atrelado à ausência de doenças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela define esse termo não apenas como a ausência de doença, mas também como completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Essa definição é avançada para a época que foi realizada, mas analisando melhor hoje, podemos perceber que ela é um pouco irreal. Mas quais seriam os fatores determinantes para se definir se o indivíduo ele é saudável ou ele é doente? Existem algumas teorias causais que vocês podem se aprofundar um pouco mais com o texto em PDF que está no nosso ambiente virtual. Nele consta um pouquinho desse histórico sobre a busca das causas das doenças. Podem ser esquematizados em 4 fases. A gente teve a fase da magia, onde os fatores etiológicos atribuíam a ação dos deuses e demônios ou das forças do mal a esse adoecimento. Então, os espíritos eles eram responsáveis por causar a maioria das doenças ou por aparecerem para os humanos na floresta e dessas formas, através dos xamãs, eles eram curados. Então, os espíritos eram pessoas invisíveis que só apareciam ou para os doentes ou para os xamãs em transes para curar os doentes. Essa relação com os humanos ela ocorre com bases predominantemente individuais sobre a forma básica de doença. Consideram que todas as doenças decorrem de um contato com o sobrenatural, sendo pela atuação de um feiticeiro ou pelo encontro acidental com o espírito, tá? Logo posteriormente, a gente teve as fases dos miasmas. Nessas fases dos miasmas, a origem das doenças estava através da má qualidade do ar, proveniente das emanações oriundas das decomposições de animais e plantas. Esse ar, ele era responsável por causar essas doenças. Na terceira fase, a fase microbiológica, ou dos germes ou do contágio, se enfatiza-se a ação dos agentes microbiológicos para explicar a ocorrência dessas doenças. E a última fase, que é a fase da causalidade múltipla, outras variáveis elas são incorporadas nessas análises para definir de fato qual é o processo de adoecimento desse sujeito. Então aí a gente tem incorporação de fatores sociais, psicossociais, para explicar o aparecimento ou a manutenção de doenças na coletividade, em interação com fatores físicos e biológicos, que é uma das características dessa etapa. Então, nessa perspectiva, a gente tem uma abordagem unicausal, onde a gente tem apenas uma causa determinante para o aparecimento de doenças, e multicausal, quando ela é causada por diferentes causas. A abordagem unicausal é o processo de relacionar uma causa a um efeito. A especificidade, uma causa, um efeito, representa o isolamento de uma parte de um todo. Um exemplo, ações decorrentes de abordagem unicausal, como a imunização para o controle de doenças, a questão do saneamento básico, a diminuição do hábito de fumar, tudo isso seriam causas únicas para o processo de adoecimento. No caso da abordagem multicausal, os danos à saúde podem ter múltiplas causas. Por exemplo, a asma pode estar associada a infecções, ao estresse, à exposição a poluentes. E o que dizemos e o que dizem, os arcabouços legais sobre a saúde? Então, a gente tem que na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, ela foi definida como um resultado entre as condições de habitação, alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso, posse de terra, acesso a serviços de saúde. Então, por essa perspectiva, vocês veem que já em 1986 são incorporadas várias variáveis de contextos socioeconômicos que são responsáveis por essa definição de saúde. Já na primeira Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde no Canadá, em 1986, na Carta de Ottawa, a gente tem que a saúde ela pode ser definida como a paz, a educação, a habitação, a alimentação, a renda, um ecossistema estável, a conservação dos recursos, a justiça social e a equidade são requisitos fundamentais para a saúde. Por fim,
Na Constituição Federal de 1988, no artigo 1996, a saúde ela é tratada como direito de todos os cidadãos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao processo universal e igualitário, às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Apesar de ser um direito de todos e dever do Estado, a gente sabe que a nossa situação hoje no Brasil ela é bastante precária, principalmente com esses novos índices de arboviroses, pandemias e epidemias que estão assolando o nosso país. Mas além do SUS, do Sistema Único de Saúde, a Lei 8.080 de 90, no seu artigo 3º, diz que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer, o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do país. Então, vocês percebam que nesses marcos legais, todos os processos de saúde e de doença está relacionado justamente a multicausas, onde muito reflete a perspectiva socioeconômica do país, da localidade em que esse sujeito está inserido, sendo então assim um fator determinante para o processo de adoecimento. No entanto, em 1986, esse autor ele apresentou que a doença ela seria um desajustamento ou falha nos mecanismos de adaptação do organismo ou uma ausência de reação aos estímulos cuja ação ele está exposto. Então, essa doença ela seria um sinal de alteração do equilíbrio do homem e do ambiente, estatisticamente relevante e precocemente calculado, produzida pelas transformações produtivas, territoriais, demográficas e culturais. Então, qualquer uma alteração nessas variáveis, as quais determinam a questão da saúde, moradia, alimentação, bem-estar físico, bem-estar mental, ela poderia ser caracterizada como uma doença. Dessa forma, a gente entende que a saúde e a doença ela é algo que não é algo estável, é um processo, tá? Então, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças, como diz a OMS. Esse processo é tudo que está em constante mutação. Ora eu estou saudável, ora estou doente, resultante das condições de alimentação, habitação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, lazer, liberdade, acesso à posse, à terra, aos serviços de saúde. Então, tudo isso são as variáveis que determinariam o processo de adoecimento no sujeito. Dessa forma, podemos dizer que as condições de saúde da população brasileira, ou seja, a qualidade de vida, ela é determinada por esses padrões, por essas variáveis: alimentação e nutrição, habitação e saneamento, trabalho e condições, educação, ambiente físico, apoio social, práticas comportamentais e atenção da saúde, tá? É um conjunto, de variáveis que produz ou condiciona o estado de saúde e doença de uma população que vai se modificar em diversos momentos históricos e desenvolvimento científico da humanidade, tá? A saúde ela envolve aspectos relativos, inclusive, à dinâmica da própria cultura. A inter-relação entre as dimensões biológicas, ecológicas, consciência e conduta nos processos econômicos, resultando de um processo de uma produção social que expressa a qualidade de vida de uma população, entendendo-se de qualidade de vida como uma condição de existência dos homens no seu viver cotidiano, seja individual ou coletivamente. Dessa forma, dizemos que existe um acesso aos bens e serviços econômicos e sociais. Por esta razão, a gente vê que dentro desse processo de saúde e doença, as variáveis relacionadas aos fatores sociais, como também os fatores genéticos, fatores ecológicos e fatores políticos, fatores econômicos, fatores culturais, fatores educacionais, fatores ambientais e fatores psicológicos, eles vão estar interligados às possíveis causas de adoecimento do sujeito. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Complementem a sua aula com textos miasmas, certo? E façam bem o exercício e a atividade. Até a próxima aula.